Estava no meio de assinar um contrato com um fornecedor quando meu celular vibrou, iluminando a tela com uma mensagem da minha mãe que quase me fez derrubar a caneta. Marina, não venha para a ceia de Natal este ano. Tiago acha que você traz tensão. É melhor se você ficar de fora. Por um segundo, pensei que fosse uma piada. O novo marido da minha irmã me conhecia há, o quê, talvez um mês? E de alguma forma já havia decidido que eu era o problema. Se ele soubesse da verdade. Mas, em vez de responder à altura, coloquei o celular com a tela para baixo, olhei para minha assistente e disse calmamente: Vamos remarcar esta reunião para amanhã. Uma coisa sobre mim, quando tentam me afastar, eu não grito nem discuto. Eu me movo. Sou Marina Silva, 31 anos, diretora no Grupo Imobiliário Vale do Sol, a mulher mais jovem a gerenciar uma diretoria de grande porte. Mas ninguém na minha família sabe o que eu realmente faço. Acham que trabalho com imóveis de forma simples, vendendo pequenas casas nos fins de semana. Parei de tentar explicar minha vida anos atrás. A mensagem da minha mãe não era nova. Era apenas a versão mais alta e direta até então. Minha irmã Bruna sempre foi a estrela, a favorita, aquela cujas escolhas eram tratadas como ouro. Eu era silenciosa, que trabalhava sem parar, mas ainda assim era descrita como alguém que tentava fazer o melhor. Mas Tiago, o novo marido dela, era diferente. O tipo de homem que queria todos os olhos nele. Que se gabava de uma promoção que, na verdade, era só de suporte ao cliente para líder de equipe. Que avaliava as pessoas como se precisasse se sentir maior. E agora, aparentemente, eu era tensa demais para sentar à mesma mesa que ele. Não fiquei com raiva. Não me senti ferida. Eu estava simplesmente cansada. Minha vida era grande demais, cheia demais, pesada demais para gastar tempo tentando convencer pessoas que não se importavam a me entender. Fiquei até tarde no escritório naquela noite. Finalizei números de projetos, assinei aprovações, rodei simulações para o novo desenvolvimento da torre comercial que estávamos prestes a lançar. Eu amava meu trabalho. Era o único lugar em que me sentia totalmente no controle. À meia-noite, caminhei pelo saguão vazio, meus saltos ecoando pelo piso de mármore, sentindo apenas clareza. Se Tiago não queria que eu fosse para a ceia de Natal, tudo bem. Ele simplesmente não esperava que eu tivesse um mundo fora da minha família. E esse mundo era muito maior do que o dele. Na manhã seguinte, tudo começou como de costume, rápido, intenso e barulhento. Telefones tocando, e-mails chegando em ondas, arquitetos pedindo confirmações finais. Minha assistente, Juliana, me entregou uma nova pilha de arquivos. Marina, o empreiteiro do projeto Horizonte está atrasado, ela começou. Mas parou. Os olhos se arregalaram. Quando me virei, congelei por meio segundo. Quase ri. Tiago estava parado na porta, com o rosto vermelho, suando e completamente chocado. Entrou como se alguém o tivesse empurrado, os olhos indo e voltando entre mim e o enorme logotipo da empresa atrás da minha mesa. O que é isso? Gaguejou. Inclinei-me na minha cadeira de couro, completamente calma, enquanto ele parecia ter entrado em um pesadelo. Ele devia ter aparecido achando que me assustaria ou intimidaria. Em vez disso, descobriu onde eu realmente trabalhava. Quem eu realmente era. Bom dia, Tiago, disse casualmente. Você trabalha aqui? Gritou, a voz falhando. Você é o quê? Você é a chefe? Levantei uma sobrancelha. Eu gerencio 3 diretorias. Então, sim, suponho que isso me torna chefe. Por que você está aqui? Ele parecia prestes a desmaiar. Vim falar com alguém sobre uma reunião de investimento. Bruna disse que sua irmã poderia nos ajudar, mas pensei que você trabalhava com aluguel de imóveis. Ali estava, o julgamento batendo de volta na cara dele. Eu permaneci imóvel. Composta. Ele era quem tremia. Você disse à minha mãe que eu não deveria ir para a ceia de Natal, disse, com um tom firme, mas equilibrado. Eu havia arruinado a vibe, não é? As bochechas dele perderam a cor. Marina, eu não quis dizer. Não sabia, engoliu em seco, ainda encarando a parede de vidro atrás de mim, aquela que mostrava todo o andar cheio de funcionários trabalhando sob minha liderança.
Consegui praticamente ver o ego dele desmoronando, um tijolo de cada vez. Consegui praticamente ver o ego dele desmoronar, um tijolo de cada vez. Ele apontou para mim com o dedo trêmulo. Por quê? Por que você não contou a ninguém quem você realmente é? Sorri de leve. Ninguém perguntou. Ele piscou, sem palavras. A boca abriu, fechou e abriu de novo, sem emitir som algum. Juliana entrou atrás dele, sussurrando. Devo chamar a segurança? Acenei para que ela não fizesse nada. Tiago não era uma ameaça. Ele era apenas um homem que subestimou a pessoa errada. Não vim aqui por isso, murmurou ele, esfregando a testa. Vim porque precisamos de um empréstimo e de um investidor. Bruna disse que você poderia nos convencer alguém a ajudar. Levantei a mão para interrompê-lo. Tiago, deixe-me deixar algo bem claro. Eu não misturo família com negócios. E não ajudo quem me menospreza. Ele me encarou como se eu tivesse virado o mundo de cabeça para baixo. Você não pode fazer isso. Gritou de repente. Você sabe quem eu sou? Ah, a clássica frase. Levantei-me lentamente, de forma deliberada. Não estava com raiva, mas poderosa. Sim, disse. Você é o homem que tentou me manter fora da ceia de Natal. A mandíbula dele se fechou com força. Acho que não esperava por isso. Continuei, a pessoa que ele tentou excluir agora estava sentada no escritório em que ele implorava para entrar. Ele ficou em silêncio, completamente congelado. Então, de repente, soltou um grito frustrado. Sem palavras, apenas um som de frustração que você solta quando a realidade que construiu desmorona diante dos seus olhos. Todos no andar se viraram para olhar. O rosto dele ficou vermelho e ele apontou para mim, gritando. Você me envergonhou. Eu nem me mexi. Não, disse suavemente. Você se envergonhou sozinho. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Juliana entrou novamente alguns segundos depois. Uau, disse, os olhos arregalados. Isso foi dramático. Finalmente respirei fundo e disse. Você não tem ideia. E isso é apenas o começo. Porque ele achava que o constrangimento acabava ali. Não fazia ideia do que ainda estava por vir. Não era vingança por raiva, mas vingança pela verdade. E a verdade sempre dói mais. No momento em que Tiago saiu correndo do meu escritório, a energia no andar mudou. As pessoas fingiam continuar trabalhando, mas todos tinham visto o que aconteceu. Não dá para esconder um homem adulto gritando como criança no meio de um prédio corporativo. Não fui atrás dele. Não precisava. Caminhei até a parede de vidro com vista para o centro da cidade, deixando meu coração voltar ao ritmo normal. Isso não era sobre ego. Era sobre clareza. Tiago finalmente viu a parte de mim que pensava não existir, poder, estabilidade, independência. E ele odiou isso. 20 minutos depois, meu celular vibrou. Era Bruna. Pensei em ignorar, mas atendi. A voz dela saiu cortante. Marina, o que você fez com o Tiago? Ele acabou de chegar em casa furioso. Não levantei a voz. Não fiz nada. Ele apareceu no meu trabalho sem aviso, gritou na frente da minha equipe e exigiu dinheiro. Silêncio. Bruna não esperava uma resposta tão calma. Então ela explodiu. Você poderia ter sido mais gentil. Quase ri. Ele disse à mamãe que eu não deveria ir à ceia de Natal. Isso porque ele acha que você julga as pessoas. Que você tem uma vibe intimidadora. Fechei os olhos. A ironia era dolorosa. Bruna, disse suavemente, talvez ele se sinta intimidado porque subestima todos ao redor dele. Ela não respondeu. Desligou. Fiquei ali um momento, percebendo algo. Minha família não me rejeitou porque eu era um problema. Rejeitaram porque eu cresci além da versão de mim que eles estavam confortáveis em aceitar. Tudo bem. Podiam ficar com a versão pequena de mim. A vida tinha planos maiores. Naquela noite, enquanto terminava de revisar as renderizações finais do projeto Horizonte, Juliana entrou com um envelope grosso. Chegou pelo correio expresso, disse.
É do cartório. Abri. Dentro havia um arquivo com o título: Relatório de antecedentes de Tiago Martins. Solicitado, não por você. Arqueei as sobrancelhas. Quem solicitou isso? Perguntei. Juliana hesitou. Quem pediu foi sua mãe. Pesquei. Minha mãe, a mesma que disse que eu não era bem-vinda na ceia de Natal. Meu coração apertou, não de dor, mas de suspeita crescente. Folheei o arquivo e congelei. Tiago tinha dívidas, muitas delas. Empréstimos pessoais, atrasos em cartões de crédito, uma startup de tecnologia fracassada que convenientemente nunca mencionou. Pior ainda, havia recentemente solicitado um empréstimo de investimento privado usando o nome de Bruna. Sentei-me devagar, processando tudo. Então era por isso que ele apareceu no meu escritório. Tiago não queria que eu estivesse na ceia de Natal porque temia que eu ficasse perto da minha própria família e descobrisse que ele estava usando-os. E isso nem era a pior parte. No final do relatório, havia uma nota escrita à mão, trêmula, pela minha mãe. Não sei a quem mais pedir. Se ele prejudicar a Bruna financeiramente, por favor, proteja-a. O impacto foi imediato. Minha mãe não estava me afastando porque queria. Ela estava protegendo Tiago, ou melhor, protegendo minha irmã do que temia que ele fizesse se eu o confrontasse. Um misto estranho de tristeza e algo mais afiado passou por mim. Ainda não confiavam em mim o suficiente para falar diretamente, pedir ajuda abertamente, mas confiavam o suficiente para investigar Tiago pelas costas. E confiavam o suficiente para esperar que eu fizesse algo a respeito. Fechei o arquivo devagar. Tudo bem. Se eles queriam me tirar da ceia de Natal, teriam exatamente o que pediram. Peguei meu carro, saí do escritório e fui direto para o único lugar onde isso precisava acabar, a casa de Bruna e Tiago. Não para brigar, nem gritar, mas para finalizar isso. Ele achava que gritar no meu escritório tinha sido o pior momento da vida dele. Ele não fazia ideia do que o esperava ao abrir aquela porta da frente. O sol estava se pondo quando estacionei em frente à casa de Bruna e Tiago. Luzes quentes brilhavam pelas janelas. Por fora, parecia pacífico. Perfeito. O tipo de vida que minha mãe sempre quis que Bruna tivesse. Casa bonita, marido bonito, futuro promissor. Pena que nada disso era real. Caminhei pela entrada com um arquivo debaixo do braço. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. Tiago estava lá, respirando pesadamente, os olhos arregalados ao me ver. Você não pode estar aqui, disse, bloqueando a porta com o corpo inteiro. Sorri calmamente. Saia do caminho. Ele não se moveu, então levantei levemente o envelope. A menos que você queira que a Bruna abra isto em vez de mim. O rosto dele empalideceu instantaneamente. O quê? O que é isso? Perguntou, com a voz falhando. Seu passado, respondi. Ou melhor, seu presente. Ele recuou, o pânico refletido nos olhos. Não por minha causa, mas porque ele sabia exatamente o que havia naquele arquivo. Entrei sem esperar permissão. Bruna estava na cozinha mexendo em algo no fogão. Congelou ao me ver. Marina, o que você está fazendo aqui? Tiago passou por mim apressado. Bruna, não escute ela. Ela está tentando criar problemas. Mas ela não era tola. Olhou para o rosto dele e sussurrou. O que você fez? Coloquei o arquivo na mesa de jantar. Mamãe enviou isso. A cabeça de Bruna se virou rapidamente para mim. Mamãe? Sim. Ela foi quem contratou alguém para investigar Tiago. A voz dele falhou. Ela me odeia. Não, corrigi. Ela não confiava no que você estava escondendo. Bruna pegou o arquivo com mãos trêmulas. Tiago avançou. Não abra isso. Interponho-me entre eles, minha voz cortando a sala. Toque nela novamente e eu saio desta casa levando este arquivo para o empregador dela, o banco dela e todos os investidores com quem você tentou falar. Tiago parou imediatamente. Bruna abriu o arquivo. O silêncio que se seguiu era sufocante.
Página após página, empréstimos, inadimplências, negócios fracassados, novas dívidas, o pedido de empréstimo de investimento privado em nome dela. Ela sussurrou. Tiago, me diga que isso não é verdade. Ele ergueu a mão, desesperado. Bruna, escute, amor. Eu só precisava de ajuda para nós, pelo nosso futuro. Não, disse ela, a voz trêmula. Pelo seu problema. Ele olhou para mim, olhos queimando de raiva. Você planejou isso. Quer arruinar minha vida. Não pisquei. Você arruinou sua própria vida ao tentar arrastar minha família para suas dívidas. Ele fechou os punhos, o peito subindo como se quisesse gritar novamente. Mas Bruna se colocou à minha frente, despertando algo feroz nela. Saia da minha casa, disse a ele. Ele congelou. O quê? Ouviu bem. Vá embora. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente assustado. Mas para onde eu vou? Isso não é problema meu, disse ela. Ele tentou uma última vez. Sua mãe vai te odiar por isso. Não, Bruna sussurrou. Ela finalmente vai entender por que a Marina não veio para a ceia de Natal. Ele saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Bruna se virou para mim, com lágrimas ameaçando cair. Por que você não nos contou quem você realmente é? Perguntou. O que você realmente faz? Suspirei. Porque vocês nunca perguntaram. Ela se apoiou em mim, não como a irmã que sempre teve tudo, mas como alguém finalmente vendo a verdade. Fica para o jantar? Sussurrou. Assenti. Sim, estou aqui. Mas amanhã seria o verdadeiro momento de revanche. E não seria barulhento. Seria inesquecível. A manhã da ceia de Natal chegou com aquele frio cortante típico das festas, que geralmente trazia conforto. Mas este ano carregava algo novo, clareza, força, a sensação de que tudo finalmente estava se encaixando. Vesti um terno simples azul marinho, prendi o cabelo e peguei a pasta que minha mãe havia enviado. Não para expor Tiago, essa parte já estava feita. Eu trazia aquilo por outro motivo, uma verdade que minha família precisava ouvir de mim, e não de boatos ou suposições. Quando cheguei à entrada da casa da minha mãe, o cheiro de comida escapava pelas janelas abertas. Risadas ecoavam de dentro. O mesmo som familiar de sempre, mas desta vez, ao pisar na varanda, a porta se abriu antes que eu pudesse bater. Minha mãe estava ali, olhos arregalados, respiração presa no peito. Marina sussurrou, como se não tivesse certeza de que eu era real. Ouvi dizer que não esperava por mim, respondi calmamente. A voz dela falhou. Eu não sabia o que fazer. Tiago disse que vocês não se davam bem, e Bruna parecia feliz e você acreditou nele. Eu terminei a frase por ela. Ela fechou os olhos, a culpa estampada no rosto. Desculpe. Não queria que o dia se transformasse em briga. Esse sempre foi o medo dela, conflito, não verdade, não proteção, apenas conflito. Mas hoje não se tratava de brigar. Eu sei, disse suavemente. É por isso que estou aqui. Ela pareceu confusa, mas se afastou, deixando-me entrar. A casa estava quente, cheia de vozes. Mas, no instante em que me viram, todos ficaram em silêncio. Minha tia sussurrou. Achei que ela não veria. Bruna saiu da cozinha, secando as mãos com um pano. Hoje ela parecia mais forte, mais clara. Veio direto até mim e me abraçou com força, surpreendendo todos, inclusive minha mãe. Ela me contou tudo, disse Bruna suavemente. Os olhos de minha mãe alternavam entre nós. Tudo? Entreguei a pasta a ela. Você contratou alguém para investigar Tiago. Estava preocupada, disse eu. Então aqui está, tudo o que você pediu. Mas agora você não precisa mais se preocupar. Minha mãe abriu a pasta devagar. A mão dela tremia ao ler a primeira página. O que ele estava planejando com o nome da Bruna? Sussurrou, horrorizada. Endividá-la para consertar seus erros do passado, respondi por Bruna. Ele admitiu quando fui confrontá-lo. Suspiros preencheram a sala. Minha mãe levou a mão ao peito, emoções transbordando. Meu Deus, Marina!
Eu deveria ter te ouvido. Deveria ter confiado em você. Balancei a cabeça. Você deve confiar em si mesma. Sentiu que algo estava errado, só não queria tomar a decisão errada. Ela se aproximou, lágrimas surgindo, e eu escolhi ficar fora da equação até que estivesse pronta para ouvir a verdade. Este era o momento que eu esperava. Não vingança, não satisfação, apenas honestidade. Não estou com raiva, disse suavemente. Mas não me exclua para proteger outra pessoa novamente. Especialmente alguém que não te protege. Ela me abraçou apertado, do jeito que não me abraçava há anos. Vai ficar para o jantar, disse firme. Sem mais desculpas. Sorri. Pretendo ficar. Da sala de estar, Bruna chamou, rindo. Mamãe vai queimar o peru de novo. O ambiente se encheu de risadas calorosas. Daquelas verdadeiras. Finalmente, reais. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti como a estranha. Senti-me filha, irmã, protetora, aquela que apareceu quando importava. E enquanto nos reuníamos à mesa, pratos cheios, vozes altas, percebi algo: a verdadeira revanche não foi o confronto. Não foi expor Tiago. Não foi provar meu valor. A verdadeira revanche foi ser feliz. Bem no lugar onde antes pensavam que eu não pertencia.